E hoje foi o primeiro dia de trabalho da CPI do MST na Câmara dos Deputados. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da comissão, o deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, agradeço a oportunidade. Agora, deputado, nós tivemos informação de que o plano de trabalho chegou a ser apresentado ou não chegou a ser apresentado nessa primeira reunião. O que foi possível avançar já nesta terça-feira? Não, foi avançado com a apresentação do plano de trabalho efetivamente. Então, agora já temos 15 requerimentos que serão votados amanhã às 14 horas. Hoje foi falado pelo relator a intenção do plano de trabalho, diligências, convites, convocações. Então, já temos uma linha, um norte a seguir. E amanhã já começamos com a convocação, ou melhor dizendo, com a votação de 15 requerimentos, já temos mais de 130 apresentados. Antes de a gente seguir com uma entrevista, deputado, só para atualizar a nossa audiência, que a gente está acompanhando passo a passo a discussão na Câmara dos Deputados sobre o novo arcabouço fiscal e neste momento acaba de ser rejeitado o requerimento do Partido Novo para que a proposta não seja discutida nesta terça-feira. Neste momento, quem está falando à tribuna é o relator do novo arcabouço fiscal, o deputado federal Cláudio Cajado. Já a gente volta a te atualizar sobre essa situação na Câmara dos Deputados. E falando ainda em destaques, né, deputado da Câmara dos Deputados, a gente trouxe a informação aqui logo no começo da edição que a comissão, que tem maioria de membros da oposição, mas também tem membros que fazem parte da base aliada, a comissão já começou um pouquinho tumultuada, houve bate-boca, houve alguns impasses. Queria que o senhor falasse a respeito disso para a gente, porque o senhor chegou a ser acusado, inclusive, pela deputada federal do PSOL, Sâmia Bonfim, de ter cortado o microfone dela quando ela começou a ler uma notícia de que o ministro Alexandre de Moraes tinha autorizado a retomada das investigações pela Polícia Federal de indícios, de suspeitas de que o senhor teria participado de alguma forma de atos antidemocráticos, atos contra o resultado das eleições do ano passado. Isso realmente aconteceu? Olha, eu quero mais uma vez parabenizar a Jovem Pan por dar essa oportunidade, onde outras emissoras não tiveram o trabalho ou a consideração de escutar. A deputada Sâmia, durante o decorrer da comissão, já tinha outros parlamentares fazendo alguns ataques ao relator, a deputados que são oposição, até chegando a alguns ataques referentes à minha pessoa. Sobre a questão da investigação, eu recebi com uma surpresa, inclusive no sábado, pois esta pauta era uma pauta que teria sido resolvida ano passado, ainda no Rio Grande do Sul, em algumas postagens que teriam sido relatadas pela Polícia Civil. Bem, naquele momento, a própria Polícia Civil foi a público na Assembleia Legislativa, tenho isso não só em vídeo, como em documento taquigrafado oficial, dizendo que não havia nada, nenhum crime, seja de financiamento, liderança, apoio, nada em relação aos atos antidemocráticos. Para minha surpresa, na semana que eu fui designado presidente da CPI, voltou esta pauta aqui agora na esfera federal. Acredito que por ser eleito deputado federal. Então, não havia nada, inclusive o próprio Ministério Público do Estado já tinha até, de certa forma, solicitado o arquivamento. No momento que a gente aprovou uma questão de ordem do deputado Kim Kataguiri para que não houvesse mais no plenário nenhum ataque a nenhum parlamentar, foi nesse sentido que nós orientamos os demais parlamentares, pois a CPI ela tem um fato concreto que são a escalada de invasões de propriedades. Então, para esclarecer o fato, não cortamos a palavra, inclusive depois ela teve todo o tempo para falar, mas nós não podemos permitir que os parlamentares, sejam do governo ou da oposição, usem aquele espaço para uso que não o devido, que é a comissão que vai investigar as invasões de propriedades. Agora, deputado, como garantir que essas rixas, esses desentendimentos ideológicos, já que a gente tem uma infinidade de ideologias diferentes dentro de uma mesma comissão,
Como evitar que isso atrapalhe ou manche até mesmo o andamento dos trabalhos da CPI? É possível se fazer isso? Porque quando a gente fala de uma investigação no âmbito do legislativo, não se fala só de uma investigação pura e simples. É uma investigação que tem contornos políticos, é impossível que não haja isso. Mas é possível impedir que esses contornos políticos falem mais alto e atrapalhem o andamento do grupo? Olha, nós vamos continuar tratando com muita responsabilidade, com serenidade. Os requerimentos já foram apresentados. Nós, com certeza, teremos debates quando for convidados A ou B, quando for convidado alguém que não interessa ao governo ou quando for convidado alguém que não interessa à oposição. Isso faz parte. Mas nós temos que seguir o regimento interno, nós temos que realmente tornar essa CPI o mais produtiva possível. Já estamos agora vacinados depois da primeira sessão e amanhã com certeza será um dia melhor. Agora, presidente, eu sei que o senhor precisa voltar para as discussões aí da Câmara dos Deputados, prometo que já vou te liberar, tá? Há uma preocupação muito grande do governo, justamente por essa questão que eu coloquei no início, que é dessa participação majoritária na comissão de membros, de integrantes da oposição, de que ela seja utilizada como um instrumento de ataques ao governo, na tentativa de desgastar a imagem do presidente Lula e também de criminalizar institucionalmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, porque a gente tem dois aspectos que precisam ser analisados, né, deputado? Inegavelmente houve uma multiplicação de invasões desde o início do ano para cá. De janeiro até o final de abril, foram mais de 30 invasões. Se a gente for pegar os 5 anos passados, é mais do que cada um desses 5 anos registrou no passado. Mas, por outro lado, a gente está falando de um movimento que é antigo, que engloba centenas de milhares de famílias e que, para muitas pessoas, principalmente para a oposição, não merece ser descredibilizado por causa de integrantes que atuam de forma irregular. Como conduzir esses trabalhos para que as investigações encontrem esses pontos irregulares, essas invasões que não deveriam acontecer, mas, ao mesmo tempo, não criminalize institucionalmente um movimento social? Mais uma boa pergunta. Na verdade, nós temos que entender que esta base do governo, ela não existe. Nós temos vários partidos, inclusive, que estão compondo a CPI e que indicaram parlamentares que são contra as invasões de propriedades. Na verdade, nós deveríamos ter os 27 titulares e os 27 suplentes contra qualquer tipo de invasão de propriedade. Isso é crime, esbulho possessório. E tu bem comentou, nós temos agora vários requerimentos sendo apresentados pelo governo ou pela oposição. Nós vamos avaliar de forma responsável, numa linha de estratégia, para chegarmos aos financiadores, aos incentivadores, aos possíveis omissos. Então, nós temos sim uma linha de trabalho muito técnica e responsável. Nesse sentido, não estamos atrás de governo ou de determinadas pessoas. Nós estamos querendo que acabe com essas invasões de propriedades no cenário nacional. Agora, para fechar, prometo, deputado, CPMI dos atos de 8 de janeiro, prevista para ter o início dos trabalhos efetivamente já na próxima quinta-feira. Há alguns nomes sendo ventilados como possíveis presidente e relator dessa comissão. Deputado Arthur Maia, do União Brasil, como presidente, indicação pessoal do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E na relatoria há essa possibilidade do senador Eduardo Braga, do MDB, isso se ele não for relatar o novo arcabouço fiscal no Senado Federal depois que for aprovado na Câmara dos Deputados. Como estão as articulações do partido, da oposição em relação a essa comissão? Para a gente fechar. Olha, nós estamos aguardando, né, o presidente do Congresso instalar essa CPMI. Como tu bem comentaste, tem alguns nomes que estão sendo ventilados, mas não está fechada essas indicações. A gente tem que realmente analisar tudo que envolveu o ato do 8 de janeiro e, nesse sentido, agora é aguardar as indicações fechadas por parte dos partidos políticos e a gente pretende, mais uma vez, que a oposição faça um trabalho responsável e mostre também todos os abusos e possíveis conivências e omissões.
Ok, gostaria de lhe agradecer, presidente da comissão da CPI do MST, deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio de Janeiro. Obrigada, viu, deputado, por parar a agenda, essas articulações e discussões importantes aí na Câmara dos Deputados para nos atender. Boa sorte na condução da comissão e até a próxima. Bem-vindo sempre. Boa noite. Eu que agradeço a Jovem Pan, agradeço a sua condução. Isto sim é passar informação. Muito obrigado. Obrigada, boa sorte e bom trabalho.